Você é muito bem-vindo a essa casa, casa de Deus, que você possa se sentir à vontade, amém? Estenda as mãos, querido, começa a orar pela vida dele, libera palavras, amém? Libera aí um clamor pela vida do evangelista. Pai querido, nós queremos honrar o teu nome, Senhor, nessa noite. Obrigado porque há uma presença gloriosa do teu Espírito nessa casa. Obrigado, Senhor, pelos louvores que foram entoados a Ti. Meu Deus, nós podemos sentir a Tua presença, Senhor, e nós estamos aqui sedentos para ouvir a Tua voz. Meu Pai, usa o Teu Filho com poder e graça, uma palavra revelada, uma palavra, Senhor, vinda do trono. Meu Deus, que o Teu Filho diminua, que o Senhor cresça. Meu Pai, que ele se sinta à vontade, que o Teu Espírito possa levá-lo, Pai, a uma dimensão sobrenatural. Meu Pai, em nome de Jesus, que ele possa ser o canal nessa noite, ó Pai. A voz é do Teu Filho, mas a palavra é Tua, a palavra que liberta, transforma, a palavra que salva e que alcança os perdidos, Senhor. Então, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos pela presença do Teu Filho, pela Tua presença nesse lugar, e assim nós oramos e Te abençoamos, evangelista. Fique à vontade, deixa Deus Te usar, e assim nós Te abençoamos em nome de Jesus, e todos digam amém. Fica de pé, ainda de pé, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém, queridos? É uma honra muito grande estar aqui. Na verdade, a gente fica um pouco nervoso toda vez que a gente vai subir num altar, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas eu queria, antes de começar, antes de mais nada, eu queria que você levantasse as suas duas mãos, o mais alto que você puder, e começasse a aplaudir ao Rei dos Reis, dizendo glória a Deus. Diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Exaltado e adorado seja o teu santo nome, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Pode se assentar no teu lugar. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga assim: é hoje. Quem tem facilidade para chorar na presença de Deus, já prepara o lenço aí. Pastorzão, muito obrigado pela confiança, pela oportunidade de estar aqui. Amados, eu me chamo Melquisedeque, sou evangelista, sou do Ministério Profético Graça e Paz, uma igreja que vem crescendo pela misericórdia de Deus, lá no bairro Vista do Mestre, aqui mesmo na Serra, e consegui a liberação dos meus pastores hoje para estar aqui. Jamais ia negar um pedido do apóstolo, Paulo Macedo, que é um grande amigo nosso, e hoje eu tenho, assim, um tempo determinado para contar um pouco do que Deus fez na minha vida. Mas eu confesso para vocês que eu estou bem preocupado, porque é muita coisa e eu vou ter que resumir tudo em 1 hora, ou o mais breve possível, para conseguir transmitir aquilo que Deus fez na minha vida. Amados, hoje eu estava conversando com o pastor Alessandro, hoje, assim que eu cheguei, e eu estava dizendo para ele que eu morava na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais, e ali, aos 19 anos de idade, eu tive ali as minhas oportunidades, de caminhar com Cristo, de viver a vontade de Deus, fazer tudo aquilo que era a vontade de Deus, mas, como todo jovem quer aproveitar a vida, eles acham que sair para curtir, para beber, para fumar, para zoar, para fazer tudo, isso é curtir. Hoje, como servo de Deus, olhando para o meu passado, eu sei que aquilo não é curtir coisa nenhuma, não é aproveitar coisa nenhuma. Aproveitar é quando você está sóbrio, mas embriagado da presença de Deus. Isso é aproveitar. E aos 19 anos de idade eu tinha muitos conflitos com meus pais, porque meus pais eram da Igreja Batista. Tanto meu pai quanto minha mãe eram do altar. Meu pai músico, minha mãe também levita na casa do Senhor. Meu pai hoje, há alguns anos, foi consagrado pastor.
mas sempre envolvido com ministério. E eu, naquela coisa de juventude, querendo aproveitar a vida, eu não levava nada daquilo a sério. Para mim era tudo maluquice, era coisa de velho. Quando falava que tinha que ir para a igreja, fazia igual criança mimada. Ah, sério? Não, sério, hoje você tem que ir ao culto. E foi assim durante muitos anos. Mas nesse ponto da minha vida, aos 19 anos, eu ia completar 19 anos, na verdade, no outro dia, no dia seguinte. E foi quando meu pai me chamou e falou comigo, falou: Melk, não tem como você permanecer do jeito que você está. Você precisa tomar uma posição na sua vida, porque você já é um homem, e você só dá despesa aqui dentro de casa, você não trabalha, você não faz nada, e o que faz ainda dá dor de cabeça, ainda traz problema para a gente resolver. Então você tem que tomar uma decisão, ou você aceita Jesus e muda de vida, ou você vai ter que arrumar outro lugar para você viver. E aí, tudo bem, pai, eu vou aceitar assim, vou mudar e tal. Só que eu pensei que ele estava me dando assim um tempo para pensar, assim, de uma semana, um mês. No outro dia pela manhã ele chegou e falou: e aí, você já pensou? Não, pensei, já está resolvido, eu vou mudar. Falou: então pronto, então a partir de hoje vai ser assim, assim, assim. Estabeleceu os termos. Só que no primeiro dia eu já senti que não dava para seguir com aquele projeto. Eu tinha meus amigos, né? Os amigos, onde a gente saía para beber, saía para farrear, né? E aí eu era privado de tudo se eu ficasse em casa. Então eu falei: não, então não dá para mim, eu vou sair de casa. E aí foi a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais de verdade. Porque até então eu dizia que ia sair, mas saía, mas uma semana depois voltava. Dessa vez eu falei que eu ia sair mesmo. E eu faço aniversário no dia 4 de janeiro. E o dia que eu saí de casa foi no dia 3 de janeiro. Foi o dia que a gente teve uma das maiores brigas que a gente teve em casa. Foi exatamente um dia antes do meu aniversário. E aquilo me deu ainda mais motivo para sair de casa. Poxa, não me amam, não me consideram. Nessas horas a gente se enche de razão, é ou não é? Poxa vida, mas amanhã é meu aniversário. Está me expulsando de casa? E aí começou uma trajetória de muito achismo, de muito egocentrismo, eu achando que eu era o super-homem e que nada poderia me parar, nada poderia me deter. Só, amados, que a vida inteira eu tive oportunidade de fazer as coisas de Deus e não fiz. A vida inteira eu tive oportunidade de entregar minha vida de verdade para Jesus e não entreguei. Então eu estava agora sem os meus pais, sem a presença de Deus que tinha em casa por causa dos meus pais, e quem tem a presença de Deus tem os cuidados de Deus, é guardado por Deus, tem a proteção de Deus. Agora eu não tinha mais nada disso. Eu estava por minha conta. E aí eu resolvi sair de Ipatinga, mas para sair de casa você tem que ter dinheiro. Então fui trabalhar, consegui dinheiro para poder pagar minha passagem e saí, falar igual fala lá em Minas, sem eira nem beira. Peguei o ônibus e vim parar aqui no Espírito Santo. Cheguei aqui em Vitória, fiquei perambulando ali pela estação ali rodoviária, descobri que tinha um albergue por ali. Fiquei lá no albergue durante 3 ou 4 dias, meu prazo venceu. Para quem não sabe o que é albergue é um local que acolhe pessoas que estão migrando de um estado para outro, que não tem dinheiro para pagar uma pousada, um hotel, elas ficam ali. Tem direito a uma refeição, é um local que se pode tomar um banho e passar a noite. Só que você só pode ficar uns 3 ou 4 dias, eu já tinha esgotado os dias. E aí eles me deram uma opção: olha, a gente consegue para você uma passagem, que eu estava querendo ir para o Rio de Janeiro. Olha só, que doideira. Queria ir para o Rio de Janeiro. Queria porque eu queria, não tinha nada no Rio de Janeiro, mas eu queria ir para o Rio de Janeiro. E aí eu peguei
eles falaram comigo, olha, tem uma opção para você. A gente não consegue uma passagem diretamente para o Rio, mas se você quiser, a gente consegue uma passagem até Campos dos Goytacazes, pertinho ali de Macaé. Mais um pouquinho você chega no Rio. Eu falei, eu topo. E comecei a viver uma vida assim, viajando. Parava numa cidade, trabalhava um pouco, ganhava um dinheirinho, pegava um ônibus, continuava seguindo. Mas as coisas foram ficando complicadas, porque tudo que eu fazia não dava certo, tudo que eu planejava não dava certo. E chegou um momento que eu comecei a pegar mais pesado no álcool e nas drogas. Sem a companhia de pessoas boas, né, com boa índole, influenciado apenas pela minha amargura e pelas minhas decepções, né, que eu mesmo criei, porque na verdade eu achava que os meus pais tinham me abandonado, mas não é que eles me abandonaram, eu abandonei eles. Mas eu queria estar certo, eu falava, não, eu que estou sendo a vítima, eles me humilharam, eu achava argumento para tudo. E aí cheguei em Campos dos Goytacazes, fiquei ali no albergue, fui andar ali pela cidade, encontrei alguns amigos, né? Amigos. E aí comecei a me envolver ali com pessoas totalmente erradas. E aí eu comecei a escrever uma história na minha vida de muita tristeza e muita dependência de álcool e drogas. Quando eu finalmente consegui chegar em Macaé, conheci uma mulher. E essa mulher me trouxe muito problema, porque naquela coisa de juventude, né, de se apaixonar, aquela coisa toda, eu fiquei com aquela mulher e depois de 3 meses que eu estava com ela, eu tive uma decepção daquelas. Eu descobri que ela era uma garota de programa. Estava comigo, mas estava com todo mundo. E aí foi mais um motivo para eu me afundar ainda mais. E aí, na maioria dos casos é assim, a pessoa começa usando uma maconhazinha, depois ela passa para cocaína, depois ela vai subindo de nível, né? A gente sabe que é descendo, mas ela acha que está subindo. Aí eu cheguei no crack. Depois dessa decepção, eu já estava praticamente um viciado em crack. A decepção com tudo para mim era motivo de aborrecimento. Eu não aguentava ouvir um louvor, porque eu sempre fui da área de louvor. Sou músico, desde o meu nascimento eu sempre estive no altar, fui apresentado no altar aos 11 dias de nascido. E sempre fui criado com o ministério de louvor, tocando instrumentos, sempre participando ali do louvor, da igreja, sempre no altar. Mas depois de toda essa trajetória, eu olhava para a minha vida e só tinha um culpado. Adivinha quem? Deus. Para mim, o culpado de tudo que estava acontecendo na minha vida de ruim era Deus. Deus não me ama. Deus não me enxerga. Por que Deus está permitindo isso acontecer comigo? Por que é que Deus está deixando eu acabar com a minha vida desse jeito? E olha só que coisa interessante. Eu sabia que eu estava me acabando, mas eu não conseguia dar um start, tomar a decisão de mudar de rota. Talvez durante o meu testemunho, você vai começar a comparar talvez alguma situação ou outra da minha vida com alguém que você conheça. E eu já quero dizer para você uma coisa: existe um caminho, e esse caminho está mais perto do que essa pessoa imagina. Se chama Jesus de Nazaré. Mas eu não aguentava ouvir um louvor, não aguentava ouvir falar em... O louvor na época que estava muito em alta, era aquele Me Ama, da Lagoinha. Tem ciúmes de mim. Eu não aguentava ouvir esse louvor, irmão. Porque eu falava, é tudo mentira. Como é que Deus me ama se eu estou vivendo esse inferno? Como é que Deus me ama se tudo que acontece na minha vida me mostra o contrário? Mas as coisas não são exatamente como a gente imagina. A Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, se você puder, abra comigo a sua Bíblia, senão
puder, eu sei que vai ser colocado aqui no telão. Diz assim, olha lá, ó. Antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. E antes de você nascer, o que está escrito lá, igreja? O separei. E o designei profeta às nações. Ei, o seu testemunho, e eu fui aprender isso muitos anos depois, o seu testemunho não é para você. O seu testemunho é para impactar nações. Deus te chamou desde antes de você nascer, e a sua história não é apenas uma história triste, é uma história de superação e de testemunho para a glória de Deus. Quem crê nisso aí, levanta a tua mão e diga glória a Deus. Você está escrevendo uma história, assim como eu escrevi a minha. E os anos foram passando, e eu cada vez mais envolvido com as drogas. Todo emprego que eu arrumava, eu tinha sérios problemas, porque eu não aguentava ver dinheiro. Todo pagamento que eu recebia, eu não lembrava que tinha que pagar um aluguel, eu não lembrava que tinha que fazer uma compra, eu não lembrava que tinha uma conta de água, de luz, eu não lembrava de nada disso. A única coisa que eu lembrava era das drogas. E aí as pessoas que estavam ao meu redor começaram a tentar me ajudar. Eu tive um patrão em São Paulo, estava até comentando aqui com o pastor, que hoje ele é muito meu amigo. Apesar de eu não ter tido ainda a oportunidade de voltar lá na cidade, lá onde ele mora, porque ele morava em Ribeirão Preto e trabalhava no centro de São Paulo. A oficina que eu trabalhava como pintor de automóveis era no centro de São Paulo. Ele morava no ABC Paulista. Então, todos os dias ele chegava muito cedo, porque tinha aquele negócio de rodízio. Então, ele ficava muito distante do que acontecia comigo na capital. Mas tentava me ajudar, pagava o aluguel da casa que eu morava. Ele já sabia que eu gastava todo o dinheiro, então, na hora de acertar comigo o pagamento, ele me dava, separava o aluguel, separava a água e a luz e me entregava o restante. E aí eu pensava assim, que camaradazinho enjoado, rapaz. Por que não me entrega o dinheiro? Mas na verdade ele estava cuidando de mim. Você sabia que o seu amigo de verdade é aquele que bate a mão no teu peito e fala, você não vai fazer isso. É aquele que coloca obstáculos, que tira algo de você e fala, não vou deixar. Na hora a gente não quer aceitar, é ou não é? Mas hoje eu consigo compreender que ele foi um bom amigo. Mas, amados, depois que tudo começou a cada vez mais indo de mal a pior na minha vida, eu perdi o emprego, ficou insustentável trabalhar na empresa, porque ele fazia de tudo, cara, até o aluguel eu paguei para você, o restaurante que você comia, até isso eu pagava para você, porque você não pode pegar em dinheiro. Chegou um ponto que eu fui expulso da casa que eu morava. O dono da casa não queria mais me ver nem pintado de ouro. E aí eu fui parar na rua. E aqui começa uma história que eu tenho certeza que vai mexer com você. Porque enquanto a gente está debaixo de um teto, enquanto a gente está protegido ali do frio, do calor, do vento, né, de um provável assaltante, ou, sei lá, alguém que possa te fazer mal, está tudo bem. Você consegue, não, vou tentar resolver de um jeito, tentar resolver de outro. Mas quando você fica sem ter um teto sobre a sua cabeça, eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas é uma das coisas mais dolorosas na vida de um homem ou de uma mulher. Amados, agora eu estava na rua, e mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo sabendo de tudo que estava escrito na palavra, tendo sido apresentado no altar aos 11 dias de nascido, sido criado no altar, no meio dos levitas, tocando instrumentos, né, tendo oportunidade ali com os jovens, eu tinha me esquecido totalmente de Deus e de quem era Deus e das coisas de Deus. Agora eu estava totalmente
desfigurado pelas drogas. Eu emagreci desastrosamente. O ponto mais crítico da minha vida foi quando eu cheguei a pesar 56 quilos, por causa da droga. E se me oferecesse uma marmita, um prato de comida, o que fosse, e outra pessoa me oferecesse uma pedra de crack, eu corria para o lado da pedra de crack. E não me preocupava comigo. E foi assim durante muitos anos. Tinha um teatro lá em São Paulo, e esse teatro funcionava toda semana. Muitos artistas colocavam ali os seus carros, iam fazer suas apresentações, e eu descobri ali uma mina de ouro, irmãos, que eu ficava ali vigiando o carro dos artistas, e aí no final eles me davam uma gorjeta. Eu descobri ali uma mina de ouro. Eu fazia ali todo dia 100, 150 reais, todo dia. Era o suficiente para eu acabar com o resto da minha vida. E não tinha nenhum remorso. Os anos foram passando, eu longe da minha família. Meus pais, eu nunca mais tive contato com eles. Já tinham se passado uns 2, 3 anos. E para mim tudo bem, porque eu estava com raiva deles. Eles me abandonaram. Eles não me amam. E os anos foram passando. Chegou um ponto que eu estava totalmente tomado pelas drogas, que as pessoas passavam para o outro lado da calçada quando me viam, porque eu estava barbudo, cabeludo, cheirando mal, magro, carregando um saco preto nas costas, porque eu comecei a catar latinha na rua, porque era a única coisa que dava para fazer dinheiro, porque nem vigiar os carros mais eu podia, porque quando eu chegava perto do motorista para falar, ele já achava que era um assalto e saía correndo. Então eu fiquei numa situação assim bem complicada. E aí eu comecei a viver no lixo. Aí você pensa, um camarada que saiu de casa, que tinha família, que tinha tudo, foi fazer isso. Por que foi fazer isso? A Bíblia diz que quando aquele jovem virou para o pai e falou: pai, dá a minha parte da minha herança, porque eu quero aproveitar a vida, eu quero curtir a vida, eu quero fazer aquilo que eu vejo as pessoas comentando, falando, eu tenho direito, dá para cá, passa para cá a minha herança. E aquele pai, por mais que entristeceu o coração, ele deu. Mas a Bíblia também diz que quando aquele jovem já tinha gastado tudo o que tinha, e agora estava ali dando comida aos porcos, e a boca dele encheu de água, ele teve vontade de comer as bolotas, né? A Bíblia diz as bolotas, as abóboras, que aquele criador de porcos estava jogando ali para os porcos. Aí ele caiu em si, e ele pensou: poxa vida, lá na casa do meu pai, até os empregados do meu pai, nesse horário, tem o que comer. Então eu vou voltar. Por mais que eu conhecesse esta palavra, por mais que eu conhecesse esse testemunho desse filho pródigo, para mim não fazia diferença alguma. Porque criou no meu coração uma barreira tão grande entre eu e meus pais, que eu não conseguia olhar para eles novamente como meus pais. Eu entrei numa depressão tão profunda, eu não aguentava falar em pai. Dia dos pais, então, eu não gostava nem de sair do buraco onde eu morava. Amados, eu falei com o pastor aqui, que depois de tudo isso, que eu perdi o emprego, perdi a casa, fui morar na rua, virei catador de latinha, virei mendigo, vamos dizer, virei mendigo mesmo, eu fiquei sem lugar para dormir, para morar. E aí acabou que eu encontrei, lá em São Paulo, tem uma rodovia, se chama Avenida do Estado. É uma avenida que corta o estado de São Paulo todinho, e são várias pistas. E ali embaixo daquela rodovia existe uma galeria por onde passa o esgoto do estado de São Paulo inteiro. E ali eu achei um buraco e entrei ali, vi que tinha espaço, mais ou menos metade desse altar quadrado, e ali eu fiz uma casa.
E comecei a morar ali. Tudo que eu achava na rua, levava. Papelão, levava para lá. Achava, você já viu rato? Rato quando acha um buraquinho, é desse jeito. Ele vai lá, rói um pouquinho daquele papelão e leva para o buraco. Ele rói um pouquinho daquele tecido e leva para o buraco. Eu me tornei literalmente um rato de esgoto. E agora, eu estava ali desesperado, porque não tinha mais formas mirabolantes para conseguir dinheiro. Eu já tinha feito de tudo. Já tinha feito de tudo para arrumar dinheiro. Eu chegava na casa das pessoas e contava uma história tão triste, mas tão triste, que a pessoa quase chorava. Aí ela ia lá e pegava o dinheiro e me dava. Ou então pegava algo que ela tinha de valor e me dava. Quantas vezes as pessoas nas igrejas chegavam para me evangelizar e me davam cestas básicas, me davam roupas, calçados. Eu me lembro de uma vez que um pastor virou para mim e falou assim: o que você precisa? Eu falei: eu preciso de documento, preciso tirar meus documentos. Já tinha um 71 programado, né? Eu preciso tirar meus documentos, mas era conversa, só queria que ele me desse o dinheiro para poder comprar mais droga. E aí falei para ele: eu preciso tirar meu RG, mas eu preciso tirar um documento que eu tenho que contei uma história. Ele falou: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar, mas você tem que vir participar do culto. Inteligente ele, né? Você tem que vir participar do culto. Eu falei: sem problema. E aí eu fui, participei do culto. No final do culto ele me chamou, me deu uma sacola, e ali tinha um par de sapato, lindo sapato, parecendo um couro de cobra, meio verde, esverdeado, lindo, lindo. E tinha ali uma camisa, uma calça, tinha ali um frasco de desodorante, tinha, bem enroladinho assim, um papelzinho dobradinho. Ele falou: ó, eu deixei um dinheirinho também para vocês, você vai lá, tira o documento, e aí você volta. Eu nunca mais voltei, irmão. Virando a esquina, eu já achei um cara que era um dos que andava junto comigo. Eu já fui com ele no local, já cheguei lá, já vendi o sapato, vendi a roupa, vendi tudo, peguei o dinheiro, torrei tudo. No outro dia não tinha mais nada. E era assim que eu vivia, cometendo pequenos delitos, pequenos furtos. Várias vezes fui pego pela polícia. Uma vez eu fui parar na delegacia, e aí a pessoa retirou a queixa, né? Era a mão de Deus me guardando, né? Deus é tão bom, amados, que com tudo isso que aconteceu, eu não tenho nada na justiça, não tenho nada que me suje em nada, não fui preso, mas porque tinha um propósito. Mas cheguei a apanhar tanto de traficantes quanto de policiais, mas porque eu aprontava, né? Não ia apanhar de graça, é porque eu merecia. E aí as coisas que iam acontecendo era tudo muito rápido. Era tudo muito rápido. Diga comigo assim: eu tenho escolha. Não, mas fala com voz de vitorioso, de vencedor. Diga assim: eu tenho escolha. É a mais pura verdade, irmão. Por mais que o diabo tente, às vezes, levantar situações na sua vida que mostre para você que você está sem saída, você sempre pode olhar para dentro de você e dizer: eu tenho escolha. Você pode vencer, sim, mas você tem que escolher vencer. Por que eu estou falando isso? Porque eu escolhi ser o mendigo. Eu escolhi ser o mendigo. Rapaz, mas ninguém escolhe uma coisa dessa, é muito doido, escolhe. Nas minhas andanças pelos albergues do Brasil inteiro, várias cidades que eu andei, no meio aquelas pessoas que estavam juntamente comigo, eu encontrei ali advogados, eu encontrei ali técnicos em computação gráfica, eu encontrei ali, junto comigo, catando latinha junto comigo, juntando papelão junto comigo, eu encontrei ali pessoas que trabalhavam na área financeira, como contadores, pessoas formadas, mas que escolheram serem derrotados. Mas tudo isso fazia parte do projeto de Deus, o plano de Deus. Diga comigo assim: o plano de Deus jamais é frustrado.
Ô glória! Vamos falar de novo? É tão gostoso isso. O plano de Deus jamais será frustrado. Todas essas coisas acontecendo na minha vida, eu estava morto por dentro, porque nada quebrantava o meu coração. Nada. Podia ter a pregação do pastor mais ungido que fosse, nada quebrantava o meu coração. Eu estava sempre cheio de razão, sempre cheio de mim mesmo. Olha para mim, você acha que alguém me ama? Você acha que alguém se importa comigo? Eu chego perto das pessoas, elas fogem, elas atravessam a rua, correm para o outro lado, pensam que eu vou roubar elas. Você acha que alguém está se importando comigo? Sai para lá com essa conversa de que Jesus me ama. Sai para lá com essa conversa, eu não quero. Isso para mim, já deu. Era assim que eu agia. Mas um dia eu, catando ali as latinhas, enraivecido ali, não queria, igual cachorro bravo. Você já viu o cachorro bravo? Não vai chegar perto não, irmão, que ele vai te morder. Eu estava desse jeito. E aí uma pessoa veio falando, de trás de mim, veio falando assim: não adianta você correr. Por mais que você tenta disfarçar, por mais que você tenta fugir, o que eu planejei para a sua vida vai acontecer. Eu olhei para trás, eu falei: o que essa doida está falando? Era uma mulher de Deus. É com você mesmo que eu estou falando. Eu olhei, aí eu gelei, né? Eu falei: essa mulher está falando comigo? O que essa doida está falando comigo? Ela virou e falou assim: não pense você que porque você veio para longe, que você não está sendo visto. Eu tenho te visto. E não adianta você correr, porque aonde você estiver, eu vou cumprir na sua vida o que eu tenho que fazer na sua vida. Você lembra de Jonas? Jonas tentou fugir de Deus. E aí ele disse: se eu subo no mais alto do monte, ali o Senhor está. Se eu vou no mais profundo do abismo, ali o Senhor também está. Então para onde eu vou, Senhor? Sabe para onde a gente vai? Fazer a vontade de Deus. Vai fazer a vontade de Deus, irmão, que aí você não vai ter problema nenhum. Mas aí eu olhei para trás e falei: quem que é essa doida? Ela falou: eu sei que você está pensando que eu sou uma doida, mas daqui a alguns anos você vai lembrar de tudo isso que eu estou te falando, e você vai entender que quem está falando isso com você não sou eu, é o próprio Deus que está falando contigo. Eu, para mim, não quis dizer nada, eu continuei ali, mas a palavra entrou no meu coração. O que a Bíblia diz? A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Peguei as minhas latas, minha trouxa, coloquei nas costas. Eu ficava em zigue-zague ali no bairro Cambuci, inclusive é onde tem a sede da Igreja Renascer em Cristo. Aí eu ficava ali em zigue-zague, ia para uma lixeira aqui, abria a tampinha, pegava as latinhas, ia para o outro lado da rua e ia assim, subia, depois descia. Aí teve um dia que choveu muito de madrugada, isso era umas 3 e pouca, 4 horas da madrugada. E aí, não tinha jeito, eu estava num local que não tinha marquise. E eu me espremi no cantinho assim, na porta de uma loja, estendi um papelão e deitei ali, não dava tempo, eu estava longe do meu quartinho. E aí eu deitei ali, peguei um papelão, joguei por cima, e aí a chuva pegando, aquela chuva incomodando assim, pingava, que me molhava o meu rosto todo. E eu tentava virar de lado, não tinha jeito, a água me incomodava, e pingava, e eu saí todo molhado, não dormi, fiquei com frio a noite inteira. E quando amanheceu o dia, eu lembrei da voz daquela mulher falando: não adianta você correr, não adianta você fugir. E aí eu acabei de chegar lá no meu cantinho lá. O dinheiro todo que eu fiz durante a noite, que eu comprei droga, usei lá, fiquei até 2, 3 horas da tarde fumando pedra. E já estava alucinando de tanta droga que eu usava. Aí me deu aquela doida assim e fui saindo. O sol quente, 2 e pouca da tarde. O caminho que eu passava, em frente ao lugar que eu ficava, assim, de esquina com o lugar, eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma mesquita, aliás, uma sinagoga, onde o povo judeu fazia suas reuniões ali.
Então, quando eles tiravam para fazer reuniões, enchia daqueles carrões importados, do começo até o fim da rua. E eu já ficava revoltado, né? Já vem esse povo fechar a rua de novo. E aí eu tinha que passar pelo outro lado da rua. Mas do outro lado da rua, amados, tinha uma senhora que tinha um filho especial. E toda vez que eu passava, ele olhava para mim e me cumprimentava. Eu falava, o que esse camarada toda vez me cumprimenta? Hoje eu sei que era o enviado de Deus na minha vida. Por mais que ele fosse especial. Ele tinha síndrome de Down. Mas toda vez que ele me via, ele me cumprimentava, mexia comigo, dava tchauzinho. E a mãe dele, eu até falava assim, essa mulher parece a dona Florinda, essa mulher eu não gosto dela de jeito nenhum. E toda vez que eu passava, ela puxava ele e baixava até a porta, não deixava ele ter contato comigo. Do outro lado da rua, na outra esquina, em frente, tinha um moço chamado Alexandre. E ele tinha sofrido um acidente de moto, várias partes do corpo tinha pinos. E ele andava até com um pouco de dificuldade. Toda vez que ele me via, ele me chamava para tomar um cafezinho na loja dele. Mas ele não era crente. E por isso eu entrava. Oh, beleza, não vai ficar falando negócio de crente comigo. Aí eu entrava, tomava um cafezinho. Aí um belo dia ele falou comigo, rapaz, você é de onde? Eu falei, eu sou de Minas. Mas que lugar de Minas? Não, eu sou de Ipatinga. Ele falou, você não quer ir embora para a sua cidade, não? Eu falei, rapaz, eu até gostaria, mas eu não tenho como. Olha a minha situação, eu moro na rua. Como é que eu vou voltar para casa? Ele falou, ó, vamos fazer assim, eu vou conversar com a minha esposa e a gente vai se falando. Pode vir aqui tomar seu cafezinho de tarde, de manhã, não tem problema não. Pode vir aqui. Aí ele falou, ó, hoje à noite o pessoal vai fazer um churrasco aqui no barzinho da Dona Loura, que era a Dona Florinda, que não gostava de mim de jeito nenhum. E eu falei, rapaz, essa mulher não gosta de mim nem pintado. Ele falou, mas você vai comigo, você é meu convidado. Eu falei, beleza. E aí, aquela mulher, quando me viu, ela chegou a fechar a cara. Mas tinha dois camaradas sentados na mesinha do lado de fora, com um violão todo desafinado, tentando tocar uma música do Raul Seixas. E aí aquilo começou a me incomodar, porque eu sou músico desde criança. E eu falei com o Alexandre, rapaz, esse cara não está tocando nada, velho. Está tudo errado. Onde é para fazer ré, o cara está fazendo sol. Onde é para fazer mi, o cara está fazendo lá. Sem falar que está tudo desafinado. Ele virou para mim e falou, mas você sabe tocar? Eu falei, claro. Aí eu me enchi, claro. Aí ele falou assim, então, vamos ver se você sabe tocar mesmo. Eu falei, rapaz, essa mulher não gosta de mim não, rapaz. Ele falou, não, mas você vai comigo lá, você é meu convidado. Eu falei, beleza. Aí nós sentamos junto à mesa dos dois, e aí ele puxou conversa, intermediou a situação, e ali nós começamos a conversar. Com muito custo, conseguimos tirar o violão da mão do rapaz. E a primeira coisa que eu fiz, peguei o violão, afinei o violão, aí todo mundo ficou, oh. Aí afinei o violão. Qual a música que você estava tocando mesmo? Aí ele começou a cantar, não, para. Eu vou cantar para você. Aí eu cantei e toquei a música, todo mundo ficou assim. Aí a mulher percebeu que enquanto eu tocava, as pessoas iam puxando as cadeiras e chegando mais próximo da minha mesa. Uma mesinha que tinha 4 pessoas, daqui a pouco tinha 20. E todo mundo que passava na rua, encostava o carro do outro lado e ficava ali em volta. E aí, tudo que acontecia era em torno do cara que estava tocando violão. E aí eu não estava nem lembrando de Deus nem de ninguém, irmão. Pensei, finalmente, achei uma coisa legal para eu fazer e que estou sendo até valorizado por isso. Acabou aquele negócio todo mundo ficou muito impactado, né? Fiz a noite do povo ali. E aí, no outro dia, depois que eu já tinha usado tudo que tinha que usar de novo na noite, saí do meu buraquinho outra vez e saí novamente em busca de mais droga. Na hora que eu passei em frente o bar da tal da Dona Loura, o filho dela não estava, e nem ela. Aí eu passei normal, mas na hora que eu já ia atravessando a calçada,
eu escutei, psiu, psiu, ei menino, volta aqui. E quando eu olhei para trás, ela me chamou. E aí quando ela me chamou, eu achei estranho demais. Já viu aquele ditado, gato escaldado com água quente tem medo de água fria? Eu fiquei preocupado, eu falei assim, rapaz, o que essa mulher quer, hein? Será que ela vai? Porque ela já tinha me xingado, jogou água em mim, me expulsou do bar, já tinha feito tudo que você imaginar aí. Por isso que eu chamava ela de Dona Florinda. Ela só não me batia, mas ela fazia tudo que você imaginar aí com mendigo. E aí, desconfiado, cheguei, entrei, ela falou comigo, aqui, você já almoçou? Eu falei, opa, o que aconteceu com a Dona Florinda? Aí ela falou assim, você já almoçou? Eu falei, não almocei não. Falou, então faz o seguinte, daqui meia hora você passa aqui, eu vou preparar um pratinho para você. Eu falei, ó, o negócio tá, gostei, eu preciso tocar violão mais vezes. Aí beleza, fui, tal, andei. Aí eu lembrei, rapaz, a mulher falou que ia me dar almoço, deixa eu voltar lá. E quando eu voltei, presta atenção, amados, quando eu cheguei, ela me recebeu com uma toalha na mão, um sabonete, e falou assim, eu vou te dar o almoço, mas antes você vai tomar um banho. Eu falei, ó. Aí ela me levou lá no quartinho, nos fundos, lá tinha um banheiro. Aí eu entrei ali desconfiado, né? Tirei minha roupa, pendurei. Aí vem o choque. Eu não sei se você vai conseguir visualizar essa cena, mas tenta aí, em nome de Jesus. Quando eu tirei a minha roupa, tinha um espelho assim, bem na frente. Que eu me olhei no espelho, eu levei um susto. Porque dava para contar as minhas costelas. Dava para ver o fundo aqui, ó, do meu estômago. E quando eu estiquei o meu braço, que eu olhei aquela sujeira, aquela crosta preta de sujeira. Aí, eu estava até comentando com o pastor quando eu cheguei, que enquanto tudo isso acontecia, parecia que eu era Nabucodonosor, quando Deus tirou o entendimento dele, e ele virou um bicho, que foi comer a relva do campo. Nesse exato momento que eu olhei, que eu vi aquela sujeira, me voltou o entendimento. Puf. Aí as lágrimas começaram a descer no espelho. E foi nesse exato momento que eu abri o chuveiro, a água começou a cair em cima de mim, misturando com aquela lágrima de anos. Uma lágrima que eu já deveria ter derramado há muitos anos. E eu olhava para o ralo, aquela sujeira fazendo um espiral assim, descendo. Aí eu lembrei de um louvor, do Thales. Me lava, me molha, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. E eu comecei a cantar ali debaixo do chuveiro e a sujeira descendo. Aí eu peguei a bucha para tentar tirar a sujeira, ela embaçou de tanta sujeira. Eu bati na porta, você tem uma escova para me arrumar? Ela me deu uma escova de roupa e eu comecei a arrancar aquela sujeira. Fui arrancando aquela sujeira do meu corpo, comecei a sentir nojo. O entendimento voltou, né? Então, foi aonde eu enxerguei quem eu tinha me tornado. Mas o que fazer? Eu não tinha os meus pais por perto. Eu não tinha casa para morar. Eu não tinha a quem recorrer. O que eu ia fazer então? Ia morar com a dona Loura? Não tinha como. O que eu ia fazer da minha vida? Aí ali eu fiz uma oração. Desse jeito eu falei com Deus. Ô Deus, presta atenção, que tinha respeito nenhum. Falei desse jeito. Ô Deus,
se é verdade que aquela mulher falou que o Senhor vai me usar, faz alguma coisa para mudar a minha situação. Começa a mudar alguma coisa na minha vida, para eu ver que isso é real, porque até hoje, eu achei a vida inteira que esse negócio de crente, de Deus, isso tudo não passa de balela, de conversa fiada. Minha vida não teve mudança nenhuma. Inclusive meus pais a vida inteira foram crentes e eu nunca vi nada de diferente na vida deles. Eis aí o problema de ser um crente sem frutos, de ser um crente que prega e não vive o que prega. Eu olhava para os meus pais e não acreditava em nada do que eles falavam comigo, porque eu não via resultado. Sempre passando aperto, sempre passando necessidade. Eu não queria ser crente. Ser crente para ter necessidade de alimento dentro de casa? Porque meus pais não eram fiéis dizimistas. Mas a Bíblia diz que quando você entrega o teu dízimo, obedece ao Senhor, Ele repreende o devorador, o migrador, o cortador, e abre as janelas dos céus, derrama a bênção tão grande que você não tem onde guardar. Eu falei, isso tudo é conversa. Nunca aconteceu isso na casa do meu pai e da minha mãe. Mas eu falei com ele, se isso tudo for verdade, muda a minha história. Amados, parece que eu virei uma chave assim, ó. Eu saí dali, ela estava me esperando com um sorriso no rosto. Vem comer. Eu achei estranho pra caramba. Aí eu fui desconfiado. Aí eu comi. E lembrando da sujeira, aí começou a voltar no meu pensamento, enquanto eu comia, começou a voltar no meu pensamento as lembranças de quando eu tocava na igreja, eu lembrando do violão, eu afinando o violão no altar da igreja. Aí eu comecei, e ali novamente as lágrimas começaram a descer. Quando eu saí de lá, primeiro lugar que eu fui foi lá na loja do Alexandre. Quando eu cheguei, ele levou até um susto. Ele falou, rapaz, como é que você chama? Ele tinha feito tudo isso comigo, não sabia nem meu nome. Aí até o nome eu falava errado, eu falava que meu nome era Wesley. Eu queria desligar tudo que tinha alguma relação com o meu passado, eu não queria mais ter, eu queria ser outra pessoa. E eu era outra pessoa. Ele falou, Wesley, vamos ali que eu vou te levar num lugar. Vou te apresentar um brother meu ali que você vai gostar. E me levou, entramos dentro da Kombi, ele tinha uma Kombi de carroceria que ele entregava material de construção. A loja dele era de material de construção, nem sei se eu falei. Aí, amados, ele me levou, parou a Kombi, na hora que eu fui ver, eu estava em frente a uma barbearia. Eu só passei na frente de uma barbearia como aquela para catar latinha, irmão. Nunca tinha entrado dentro de uma barbearia. Aí ele chegou, ele foi na frente, né? Porque se deixasse eu entrar, talvez eles iam me expulsar de lá. Ele foi na frente e falou assim, ó, está vendo esse moço aqui? É meu amigo. Tratem ele como estivesse tratando a mim. Eu falei, rapaz, esse camarada é violento mesmo. Precisa andar mais com ele. Aí eu sentei na cadeira, o camarada, tudo bem com o senhor? Eu falei, opa, me chamou até de senhor. Aí, tá bom assim, tá confortável? Eu falei, rapaz, está maravilhoso. Se melhorar, eu vou querer morar aqui. Aí ele, pode ficar tranquilo aí, relaxa, eu vou aumentar o ar-condicionado aqui para ficar mais tranquilinho. Aí fez a minha barba, cortou meu cabelo, eu saí de lá irreconhecível. Mais uma vez eu levei um choque quando eu olhei no espelho. Aí eu lembrei da profetisa, a mulher que veio igual uma doida atrás de mim na lata de lixo. Deus falou comigo novamente, não adianta você esconder, não adianta você querer fugir. O que eu tenho para fazer na sua vida, eu vou fazer, você querendo ou não. É forte ou não é? Aí eu falei, rapaz, o negócio está mudando mesmo. Aí eu lembrei que eu tinha falado com Deus para mudar a minha vida. Se Deus fosse de verdade, para Ele fazer algo comigo. Amados, eu resolvi voltar lá para o buraco onde eu morava. Mas quando eu cheguei lá,
tinha algo diferente. Eu não sentia mais bem naquele lugar. Eu não sentia mais bem naquele ambiente. Eu comecei a perceber o mau cheiro daquele lugar, coisa que antes eu não percebia. Eu comecei a reparar que tinha rato naquele lugar. Antes eu não via. Barata? Ih, aos montes. E antes eu não via. E aí um belo dia, eu saí para fazer as minhas correrias, pensativo, porque agora a coisa que não saía da minha cabeça, era o negócio da mulher do bar me tratando bem, o cara do material de construção agora queria me ajudar, e a oração que eu tinha feito no banheiro, pedindo a Deus, se fosse verdade, fazer algo para mim. Isso estava na minha cabeça o tempo todo, eu pensando. E aí eu comecei a esquecer até um pouco da fissura, daquela coisa, da abstinência, de querer mais. E aí, um belo dia, eu peguei assim, numa daquelas lixeiras, abri, enfiei a mão lá dentro, e quando eu peguei assim, que inclusive, vou abrir um parênteses aqui que eu não falei isso. Essa lixeira onde eu achei o pedaço da Bíblia que eu vou falar agora, foi exatamente o local onde era um restaurante em frente, no bairro Cambuci, na avenida principal, onde o cara do restaurante já sabia que moradores de rua passavam por ali para poder pegar alguma coisa, e ele separava a comida que era feita durante o dia, ele separava limpinha, colocava no saco e deixava ali para o pessoal, já sabendo, passar e pegar. Só que trocaram o horário do sujeito. Quando eu passei para pegar a comida, estava tudo misturado com bituca de cigarro, cabelo, pó do chão, papel, tudo que você pensar estava misturado ali. Mas eu estava com tanta fome, mas tanta fome, eu fiz igual ao outro, né? Tirei o que estava por cima ali e andei para dentro. E aí saí daquele lugar, para mim era a coisa mais normal que existia. Coisa mais normal do mundo. Eu não estou roubando, ainda me enchia de razão, né? Eu não estou roubando, eu não estou fazendo mal a ninguém. E aí, atravessei a rua e fui abrir a lata do lixo. Meu saco preto nas costas. Na hora que eu enfiei a mão, peguei, negócio estranho, um livro, aí tirei. Quando eu tirei, era uma Bíblia, faltando algumas partes. E a exata parte que estava ali na minha mão, eu vou ler para vocês. E olha o que está escrito. Salmo de número 91. Olha o que Deus falou para mim na primeira página que eu abri do livro. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavés e escudo. Não te assustarás do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1.000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Presta atenção aqui. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele.
livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu fiquei impactado quando eu li esse negócio. Aí vem o questionamento humano, né? Vem o questionamento humano. Será que esse negócio é verdade mesmo? A alma começa a debater com o espírito. Será que esse negócio é de verdade mesmo? Porque uma parte de mim quer acreditar, porque parece que depois que eu fiz a oração, parece que a coisa começou a mudar. Mas a outra parte de mim está dizendo para mim que durante todos esses anos eu sofri e nada aconteceu. Onde é que estava Deus? Um questionamento. A Bíblia diz que a nossa carne, ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Então aqui estava acontecendo uma guerra dentro de mim. E aí eu fiquei o dia inteiro pensando nesse versículo, que esse negócio de estarei seguro, vai cair 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Que negócio é esse que os meus olhos vão contemplar o castigo dos ímpios? E por que Deus está falando que vai me mostrar a minha salvação? Que negócio é esse? Fiquei o dia inteiro pensativo nisso. E o dia passou tão rápido que eu nem percebi. Quando eu dei por mim, já estava de novo lá no meu cantinho de novo. Arrumei uma vela, um toquinho de vela, acendi, já estava à noite. E aí eu fui dar mais uma folheada naquele toquinho de Bíblia que eu achei. E olha o que Deus falou comigo. Salmo 50. Eu só tinha um pedacinho. Aí Deus falou assim comigo. Salmo 50, versículo 3. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o teu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio do sacrifício. Os céus anunciam a sua justiça. Eu fiquei pensando nesse negócio. Aí eu fui dormir. Pela manhã, eu fui ler novamente esses versículos. E aí eu tive entendimento do que Deus estava falando comigo. Deus estava dizendo para mim, onde ele diz que vem o nosso Deus e ele não guarda silêncio, ele estava dizendo assim: quando eu cumprir na tua vida o que eu tenho que fazer, o silêncio do teu sofrimento vai cessar, vai ter barulho de festa na tua vida. E aí no outro versículo ele estava dizendo: intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. A justiça quem tem que fazer sou eu, nem que eu tenha que levantar o céu ou parar a terra. Eu farei justiça na sua vida. Aí as lágrimas começaram a rolar novamente. E aí ele diz assim: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. É necessário você fazer um sacrifício para a sua vida sair do nível que está. Você está disposto a abrir mão de tudo que você tem, que não é nada, e tomar posse do que para você é nada, mas que eu estou te dando é o tudo? É necessário fazer isso. E aí eu comecei a entender um pouquinho do que Deus estava falando. E ele diz assim: os céus anunciam a sua justiça. O que é isso, Deus? Que negócio é esse dos céus anunciando a minha justiça? E aí Deus falou comigo: ainda que você pense que nada está acontecendo, pode não estar acontecendo aqui na terra, mas lá no céu já está sendo escrito uma história de vitória na sua vida. A justiça quem faz é Deus, a vingança pertence a Deus. E aí eu comecei a me convencer, falei: rapaz, esse negócio está ficando estranho, porque eu estou acreditando nesse negócio. Para mim que não acreditava, achava que pastor era tudo ladrão, só pensava em dízimo, porque eu era um derrotado, um fracassado. Meus pais a vida inteira viviam uma vida de religiosidade. Eu não via poder de Deus na vida dos meus pais. Eu nunca vi meu pai
Não naquela época, porque agora as coisas mudaram, né? Mas naquela época, enquanto eu morava em casa com eles, eu nunca vi meu pai estender a mão e orar por alguém, e a pessoa falar: ô glória, fui curado. Nunca vi. É por isso, irmão, que a Bíblia diz assim: ide, fazei discípulos, e em meu nome vocês vão expulsar demônios, vão curar os enfermos, vão ressuscitar os mortos. Faz uma leitura da sua vida hoje. Como é que está a sua vida hoje? Será que isso tem sido uma verdade na sua vida? Você tem orado por enfermos e eles têm sido curados? Você tem anunciado o evangelho e tem tido salvação por onde quer que você passe? Você tem orado e os mortos têm levantado? Eu comecei a entender o que é que Deus estava me mostrando. E aí eu fui me rendendo. E aí esse Alexandre me procurou e falou assim: ei Wesley. Eu falei: ops, eu tenho que te confessar um negócio, rapaz. Me desculpa. O que é, Wesley? Não, rapaz, não me chama de Wesley, não. Mas não é seu nome? Não, meu nome não é Wesley. Meu nome é Melquisedeque, eu sou de Minas. A história quase toda que eu te contei é verdade, mas esquece o nome. Meu nome não é Wesley. Ele: rapaz, mas era necessário eu falar para você que era o Wesley, porque tinha uma ferida dentro de mim que eu não aguentava ouvir nem meu nome mais. Sabe por que eu não aguentava ouvir meu nome mais? Porque Melquisedeque significa rei de justiça, rei de paz, rei de Salém. E a Bíblia diz que Melquisedeque, na Bíblia, ele era rei e sacerdote. E quando Jesus veio na terra, ele foi rei e sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então toda vez que eu pronunciava o meu nome, eu lembrava que eu tinha esse nome, eu lembrava: coisa de crente, coisa de crente, coisa de crente. Você já viu quando você pega, você está mexendo em alguma coisa ali, e sem querer encosta no fio desencapado, toma choque? Era assim comigo. Toda vez que eu lembrava o meu nome, coisa de crente. Coisa de crente. Amados, e as coisas foram começando a mudar. E aí esse Alexandre virou para mim e falou: ô Melquisedeque. Ele falou: não, pode me chamar só de Mel, que tá bom. Não, seu nome é Melquisedeque. Eu falei: rapaz, tem jeito não. E aí ele me levou lá e falou assim: conversei com a minha esposa, rapaz, e tem uma notícia para te dar. Uma boa e uma melhor ainda. Eu falei: opa, o negócio está melhorando, hein? Achei que ele ia me dar uma boa e uma ruim. Eu falei: não, vou te dar uma notícia boa e uma melhor ainda. A boa é que ela topou te ajudar. E a que eu estou falando que é melhor ainda é que se você quiser ir embora, nós vamos hoje. Tem jeito de hoje? Eu falei: tem. Agora. Aquele negócio começou a queimar dentro de mim, sabe? Eu pensei: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que sacrificar, eu tenho que abandonar tudo isso. Se o que Deus falou na minha vida é verdade, se o que Ele prometeu na minha vida é verdade, tem que acontecer algo. Eu falei com Deus que se fosse verdade, Ele poderia mudar a história e fazer alguma coisa para que fosse realmente me convencer de que era Ele. E tudo começou a acontecer. É Deus, só pode ser Deus. Eu falei: vamos embora, vamos. Ele falou: então faz o seguinte, eu vou fechar a loja aqui mais cedo hoje, e vou com você até a rodoviária. Nós vamos comprar sua passagem. Nós vamos passar num lugar, você vai comer, e quando você estiver dentro do ônibus, eu vou te dar um dinheirinho, para você comer na estrada. Mas eu só vou te dar o dinheiro quando você estiver dentro do ônibus. Eu falei: tá bom. É porque eu confessei para ele, eu falei: eu não posso pegar em dinheiro. E aí, amados, já estou finalizando. Ele vira para mim e fala assim: vamos lá. Mas antes eu queria te dar uma palavra. Eu falei: rapaz, será que esse cara é crente e eu não sabia? Vai vir com o negócio de crente. Ele falou: não, eu não sei por que eu resolvi fazer isso por você. Mas quando eu bati os olhos em você, não sei, me deu um negócio. E eu quis te ajudar. E eu cheguei em casa, tudo que eu falava com a minha esposa era sobre você. E eu não sei, cara, eu senti um amor muito grande por você, pela sua vida, pela sua história.
E aquele dia que a gente estava lá tocando violão, eu fiquei realmente emocionado. Eu lembrei da minha adolescência, da minha juventude. Você parece que é um amigo de muitos anos. Eu não ia conseguir ver você nessa situação, nem mais um dia. Aí Deus falou dentro de mim: e aí, você acredita agora? Aí não teve, irmão, as lágrimas desceram, eu abracei aquele homem, ele gordão assim, altão, por causa dos pinos, a perna dele era meio assim, mas abracei ele, e aí nós dois chorando, o povo passando, achando estranho, dois homens grandão chorando. Aí eu agradeci muito ele, entrei dentro do ônibus. Antes do ônibus partir, eu abri a janela, tinha até esquecido o dinheiro. Aí ele abriu a carteira e me deu o dinheiro. E aí eu passei a viagem toda pensando: que doideira que eu fiz na minha vida. Mais de 5 anos se passaram, fechei as portas do meu coração para minha família. Minha mãe e meu pai achando que eu já tinha morrido. Porque alguém enviado do diabo foi lá na casa da minha mãe dizendo que acharam alguém morto lá com não sei quantos tiros, que tinha as minhas características. Então minha mãe já tinha me dado como morto. Mais de 5 anos fora de casa, sem dar notícia. Para uma mãe, né, hoje eu sou pai, eu sei o que é você. Você tem que saber onde é que está seu filho. Ei, irmão, você é pai, você é mãe. Minha mãe tinha 5 anos que não sabia onde estava o filho. E aí, eu cheguei lá na cidade de Ipatinga, fui correndo na casa de uma tia minha, que hoje já é falecida. E aí, ela abriu a porta, ela levou um susto. Meu Deus! Eu falei: não, tia, sou eu. Ah, mas eu perco o amigo, eu não perco a piada. Não é Deus não, tia, sou eu. Ela: menina, eu estava orando agora hoje de manhã, ela era da Deus e Amor. Eu estava orando hoje de manhã e eu falando com Deus, se o Senhor trouxesse o Melquim de volta, porque quando eu saí de casa eu era Melquim, né? Era desse tamanhozinho. Aí quando eu voltei já estava grandão. Mas que ele viesse, que Deus trouxesse ele na minha porta. Eu falei: então cumpriu hoje, tia. Aí eu aqui. Aí ela me abraçou chorando: não, tem que contar para sua mãe, tem que contar para sua mãe. Eu falei: vão lá, onde é que é? Eles mudaram, estão aqui ainda? Ela falou: não, eles estão em Belo Horizonte. Eu falei: o quê? Não, estou em Belo Horizonte, mudaram para lá. Eu falei: lascou, porque eu só tinha dinheiro para chegar aqui. Ela falou: não, você fica aqui em casa aqui uns dias, e eu vou receber, ela era aposentada, eu vou receber dia tal, e aí eu te dou o dinheiro. E eu falei: não, tia, espera aí, calma, desacelera, puxa o freio aí. Vou te contar um pouco da minha história, eu não posso pôr a mão em dinheiro, não é assim, calma. Aí contei tudo para ela, ela chorou, meu primo chegou, contei para ele também, todo mundo chorou, foi aquilo. Aí tentamos ligar lá para casa, lá onde meus pais estavam morando. Primeira vez que eu liguei para minha mãe, que ela atendeu: ô mãe, sou eu, estou aqui. Ficou mudo um tempo, e ela desligou o telefone na minha cara. Falei: gente, o que está acontecendo? Liguei de novo. Aí ela atendeu: mãe, peraí. Aí eu falei: gente, o que está acontecendo? Aí eu liguei de novo. Aí eu não falei, eu acho que ela está assustando, eu não vou falar mãe não. Aí eu liguei, na hora que atendeu, aí nem eu falei nada daqui, nem ela falou nada de lá. E ficou um esperando o outro falar. Aí na hora que eu falei: dona Neuza. Ela: oi, pode falar, moço? Por que você desligou na minha cara, mãe? Sou eu. Ela: para com essas brincadeiras. Eu falei: não é brincadeira não, sou eu mesmo. Aí ela começou a chorar. Eu percebi por telefone que ela desabou. Ela em prantos começou a falar comigo: é o meu filho mesmo? É o meu filho mesmo? É, mãe, sou eu, sou filho. Você está onde? Você está vivo? Eu falei: claro que eu estou vivo. Se não tivesse vivo, não estava falando com a senhora aqui, ué. Ela: não, mas você está onde? Eu falei: eu estou na casa da tia Ana, aqui em Ipatinga. Oh, meu Deus do céu, então vem embora, o que você está fazendo? Eu falei: não, mas calma, eu tenho que esperar, porque eu não tenho dinheiro. Não, fala para ela que eu vou mandar o dinheiro amanhã e você vem. Aí providenciamos tudo, né? Corremos atrás ali, compramos a passagem e tal, fui embora. Cheguei na rodoviária em Belo Horizonte, estavam meus pais lá esperando. Meu pai já não era mais aquele que eu tinha saído de casa e tinha deixado ele. Agora estava com os cabelos grisalhos.
um rosto assim, um semblante envelhecido, triste. Mas na hora que ele me viu, ele abriu um sorriso. Minha mãe também a mesma coisa. Os cabelos começando a ficar branquinhos, nitidamente entristecida. Não é uma pessoa que vive decepções, uma pessoa que vive tendo perdas. Você vê ela, você entende o problema dela de longe, porque fica no semblante. Mas quando ela me viu, ela não conseguiu se conter. Parecia aquelas cenas de filme, ela veio correndo, me abraçando, e eu também fui correndo para o lado dela, abraçando, chorando. A primeira vez que eu contei esse testemunho, ela quase infartou. Porque o tanto de coisa que eu contei, que eu não contei para ela, que eu contei no testemunho, inclusive eu tenho gravado em DVD esse testemunho, dá mais de 2 horas, viu? Eu estou resumindo aqui, porque senão nós não vamos sair daqui. Então, amados, quando eu cheguei em casa, nós sentamos ali no sofá, muitas lágrimas, muito choro, aquele sentimento, né, de alívio. Estou em casa, ô glória. Aí vem a parte difícil. Tinha que contar a verdade para eles. Nós sentamos lá no sofá e eu contei para eles todo. Ô glória! Não é arrebatamento não, gente. Calma. Amados, contei toda a verdade para eles. E aí, contei para eles que eu era um viciado em crack, uma pessoa que precisava de ajuda. E aí eles moveram lá, conseguiram entrar em contato com o pessoal da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte mesmo. Conseguimos uma clínica para uma internação num sítio na cidade de Caeté, interior de Minas Gerais. O processo duraria 6 meses. Mas quando eu pisei, amados, preste bem atenção nisso que eu vou falar com vocês. É diferente um ambiente onde tem a presença de Deus. Vou falar de novo. É diferente o ambiente onde tem a presença de Deus. Quando eu cheguei, vamos supor que dali da água para frente era o ambiente da clínica, que era um ambiente cristão. Daqui para fora não era. Quando eu entrei, eu senti um alívio, uma paz. Aqueles pensamentos tudo embolado que estavam na minha cabeça, eu tive paz. E aí, eu falei, antes de mais nada, eu já cheguei e falei, eu quero ficar nesse lugar. Eu quero ficar. E aí me levaram lá, assinou papel e tal, pagou o que tinha que pagar, acertou tudo. E minha mãe falou, meu filho, nós vamos embora. Tá bom, mãe, tá bom. Eu já estava querendo sair para conhecer e eu queria ficar ali. E ali tinha a rotina de todos os dias, tinha a oração de manhã, antes do café, era tudo só homens, né? E tinha os líderes, tinha o pessoal que serviu o almoço, o café, e tinha o pessoal que cuidava das tarefas. Todo dia tinha tarefa, e bota a tarefa nisso, irmão, é capinar, é arrumar cerca, é andar atrás de boi no mato, é ocupar a mente. E eu fiz muito isso aí. Mas tinha um pessoal, tinha uma turma, a turma pentecostal, que ia lá para o monte, lá para o morro, lá em cima, para orar. E eu sempre fui envolvido com esse negócio de adoração, de louvor, sempre gostei de música. E aí me convidaram, falou, ô irmão, você não quer ir lá não? Que lá todo mundo é irmão, né? Ô irmão, você não quer ir? Vamos lá, vamos ver como é que é esse negócio. Aí quando nós chegamos assim, tivemos um momento muito gostoso ali, cantamos aquele louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Eu sei que eu fui tomado pela glória de Deus ali. E foi algo tão impactante que quando terminou, o povo já tinha descido e eu estava lá ainda adorando. E aí no outro dia, 6 e pouca da tarde, já estava escurecendo, o negócio era só 7h30, 8 horas, 6 e pouco já estava subindo de novo. Ô irmão, você está indo aonde? Estou indo para o monte. E todo dia eu passei a ir para o monte. E lá no monte, Deus me deu várias canções, vários louvores de adoração. Depois no finalzinho, se tiver tempo, nós já encerramos, já acabou o tempo, né? Eu ia cantar um louvor, mas a gente deixa para a próxima. Amados, a partir daquele momento, Deus começou a me moldar
do jeito que Ele queria. E toda palavra que eu recebia no meu coração me arrebentava, mas me transformava. A cura não vem sem dor. A cura não vem sem dor. Ontem eu preguei lá na igreja que tudo que a gente vive faz parte de um processo. E não tem como você chegar lá no resultado final sem passar pelo processo. Não tem como você construir a casa, colocar as paredes, os tijolos, não fazer a coluna. Tem que ter as colunas, porque senão quando você for colocar a laje por cima, cai tudo. Tem que ter a estrutura, tem que ter a parte difícil, tem que ter dor, tem que ter o processo. E eu passei por cima de tudo isso. E foi uma bênção, irmão. Agora, depois de mais de 20 anos, há uns 6 meses atrás eu estava no monte. E aí Deus me levou no monte e falou comigo assim, num sol de meio-dia, amados. Eu tinha entrado no propósito de raspar a cabeça, como vocês estão vendo. Deus falou comigo para eu ficar 1 ano sem deixar meu cabelo crescer. Um propósito. E não é fácil. Você pode pensar que é fácil, mas não é fácil. Porque começa a crescer um pouquinho, já começa a incomodar. Coça, incomoda. Dá vontade de, não, deixa esse negócio crescer. Não, mas é propósito. De 2 em 2 dias eu tenho que ir lá e não posso deixar crescer, é um propósito. E aí Deus me chamou no monte, já estou terminando. E aí falou comigo assim, você passou por tudo que tinha que passar. Mas até hoje você ainda não fez o que eu chamei você para fazer. Eu te levantei na terra como um pregador. Te fiz passar no estreito, no vale da sombra da morte. Você passou tudo o que uma pessoa normal talvez não conseguiria passar. Mas você não é normal. Vão te chamar de doido. Porque quando você estiver pregando na rua, vão falar que você fizeram lavagem cerebral em você, você é maluco. Mas foi para isso que eu te chamei. E você vai pregar. Vai pregar nos ônibus. Você vai pregar no meio da rua. Onde te chamaram para pregar, você vai pregar. E vai contar o testemunho do que eu fiz na sua vida. O engraçado é que tinha uns 2 anos que eu tinha comentado com o apóstolo Paulo Macedo sobre o meu testemunho. E aí, há uns 15 dias atrás, ele me ligou e falou, Melqui, aquele jeitinho dele, né? Eu tenho uma missão para você, meu querido. Aí eu falei, pode falar, apóstolo. Eu quero que você vá lá na Gileade, lá do pastor Alessandro, para você ministrar o seu testemunho, querido. Eu falei, glória. Você entende como é que Deus é lindo? Deus falou comigo no monte que ia fazer. E aí eu aqui. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje eu tenho uma família linda, abençoada. Hoje eu sou muito grato a Deus porque eu tenho 2 filhos lindos. Tenho uma filha de 7 anos que faz dia 11, agora 8. E tenho um filho que se chama Isabela Vitória. O meu filho mais novo tem 1 ano e 9 meses. Estaria aqui hoje se não estivesse tão gripado, né? Até comentei com o pastor que a gente tinha programado vir toda a família, né, para a igreja conhecer, mas infelizmente, por questão de saúde, ele não pôde vir, minha esposa teve que ficar tomando conta, né? Mas não vai faltar oportunidade de vocês conhecerem, né? Acredito que nós vamos ter uma outra oportunidade de voltar aqui, mas, amados, hoje eu sou mesmo aquilo que Deus falou que eu seria. E sabe de uma coisa? Eu não dou mole para o diabo. Quer um conselho? Não dá também não, irmão. Não dá mole para o diabo, não. Porque se você der uma brechinha, ele arrebenta com a sua vida. Eu escolhi, na época, ser um derrotado. Mas como escolha, o nome já diz, é escolha. Quem escolhe o ruim, pode escolher o bom. E hoje, eu escolhi servir ao nosso Deus, com todas as minhas forças, com todas as minhas energias, e aonde eu chegar, eu vou declarar
que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! E aqui eu encerro a minha... Posso cantar o louvor, pastor? Só o louvor? Vocês vão entender por que eu faço questão. Liguei até o microfone, tanta emoção. Gostaria que enquanto eu cantasse esse louvor, você meditasse na letra dele, porque é algo muito forte que Deus me deu lá naquele monte, lá naquele lugarzinho onde Deus me levou para ser tratado. E olha só o que Deus falou comigo. Se de dentro da sarça ardente me chamar, eu tirarei as sandálias dos meus pés e falará comigo o Senhor e surpreenderá. Se na fornalha me forçarem a entrar, Ele irá comigo, eu não preciso temer. Ele é o dom da vida, não me queimarei. Pois não importa situação, dificuldade ou ocasião, mesmo quando fraco, confio em ti. Dentro de um barco pronto a naufragar, ou um leão tentar me devorar, confiarei em Cristo. A minha fé jamais se abalará, pois um milagre acontecerá, mesmo quando tudo me diz que não. Pois sinto a presença do meu Rei segurando em minhas mãos, confiarei, confiarei. Se de dentro da sarça ardente me chamar, eu tirarei as sandálias dos meus pés e falará comigo o Senhor e surpreenderá. Se na fornalha me forçarem a entrar, Ele irá comigo, eu não preciso temer. Ele é o dom da vida, não me queimarei, não me queimarei. Pois não importa a situação, dificuldade ou ocasião, mesmo quando fraco, confio em ti. Dentro de um barco pronto a naufragar, ou um leão tentar me devorar, confiarei em Cristo. A minha fé jamais se abalará, pois o milagre acontecerá, mesmo quando tudo me diz que não.
pois sinto a presença do meu Rei, segurando em minhas mãos, confiarei, confiarei. Sempre confie no Senhor, porque é Ele que te guarda. Nunca desista. Aleluia. Continua aplaudindo o Senhor. Continue exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa tremenda, irmãos. É desses que o Senhor vai de encontro, irmãos. Dos improváveis, daqueles que até mesmo diz que não crê no Senhor, que não acredita na tua palavra. Interessante que você ouvir falar de Deus e não testemunhar quem é o seu Deus, faz toda uma diferença. Não adianta você dizer que é um cristão e você não testemunhar quem está em você. Dizer que é um cristão é andar com Cristo. É o que o Melque diz. Naquela ocasião, os pais não testemunhavam Cristo para ele, por mais que dizia que era um cristão. Então, mais uma vez, nós precisamos de mostrar para o mundo a nossa identidade. A nossa identidade é de um cristão genuíno. É carregar as marcas de Cristo. Carregar as marcas de Cristo, querido. Nós precisamos de oferecer algo para o Senhor. Nós precisamos sacrificar a nossa vida. Nós precisamos de mostrar, ainda que venha doer em nós. Eu não tenho dúvida do Deus que eu sirvo, irmãos. Não pensa que todo dia são flores, porque em meio às flores tem uns espinhos. Não pense. As coisas estão acontecendo aí fora de uma forma terrível, e nós precisamos de, o nosso coração ele precisa de pulsar, bater forte, de mostrar para o mundo quem é esse Deus que nós servimos. Em meio a circunstâncias, ainda que adversas, nós precisamos de mostrar que não há nada impossível para Deus. Creia, saia daqui nessa noite com essa palavra no teu coração. Jeremias capítulo 32, versículo 26 e 27. Não há. Projeta aí, Duda. É Duda que está aí? Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Em outra versão, coloca na versão NVI, ou na outra: há alguma coisa difícil demais para mim? Não há nada impossível para Deus. Deus, quando tem um propósito em nossas vidas, irmãos, se você subir aos céus, lá Ele está. Se você descer no Seol, você pode descer no inferno, você pode descer debaixo de um buraco, o Senhor vai encontrar você
da mesma forma que encontrou Melquisedeque num buraco como um rato de esgoto, e o fez pregador do evangelho, um verdadeiro evangelista, que não se envergonha da palavra. E interessante, Melquisedeque, que a palavra que fez você pensar, não foi conversa fiada, não foi balela, não foi um evangelho fraco, mas a palavra de Deus abriu o entendimento. Você precisa de pregar a palavra de Deus para as pessoas, para que as escamas venham cair sobre a vida delas. Irmãos, tem muitas pessoas que não conseguem ouvir, e Deus está olhando para você e dizendo: pregue a palavra de Deus, pregue a palavra, porque vai fazer efeito. Deus usou até o impiedoso para te ajudar. Deus usou aqueles que não falou nem de Jesus para ele, mas o Senhor usa até o ímpio. Mexeu com aquele homem ali de uma casa de construção, um material de construção, para que abençoasse a tua vida e te levasse a reencontrar a tua família. Aquele que um dia foi pródigo voltou para sua casa, e ali o Senhor usou os teus pais para colocar uma aliança na tua mão, uma roupa nova, querido, umas vestes sacerdotal, uma veste de crente. E aonde você for, filhão, não se cale, abra a tua boca e deixa Deus te usar. Amém, queridos? Passou um pouquinho do tempo, mas foi necessário, irmãos. Eu estou impactado. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui saindo cheio, impactado com o que Deus fez na vida desse homem. Com certeza, varão, você vai voltar aqui outras vezes para ministrar. Deus vai preparar, vamos conhecer sua família. A obra é completa, Deus não faz nada pela metade. Deus deu uma família para quem vivia nas trevas, viveu nas trevas. Nasceu na luz, escolheu andar nas trevas pelas suas próprias pernas, e Jesus tirou ele daquele buraco e o transportou para a sua maravilhosa luz, para o Filho do seu amor, que é Jesus. Amém? Glorifique o nome do Senhor, irmãos. Levanta as mãos, aplauda bem forte. Glorifique esse Deus maravilhoso, sobrenatural. Aleluia, mais forte, mais forte. Glória a Deus, aleluia, Senhor. A honra é tua, o louvor, a adoração. Aleluia. Amém, queridos. Coloque as suas mãos assim, irmãos. Aleluia. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo, esteja com todos vocês, com todo o povo, nos quatro cantos da face da terra, com todo aquele que teme a Deus, com todo aquele que professa o nome do Senhor. Senhor, tende misericórdia daqueles que estão, ó Deus, em lugares de guerra, meu Pai. O Senhor tem propósito com aquele povo ali da Croácia, Senhor. Que o Senhor salve aquele povo, Senhor. Nós sabemos que as coisas estão acontecendo porque a Bíblia diz que haverão guerras entre nações, rumores de terra, haverão tantas coisas, Senhor, mas ali tem um povo que está orando por aquele povo, e nós aqui também estamos intercedendo por aquele povo, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia daquele povo, e que nós como cristãos façamos a diferença na vida de alguém que não tem esperança, e até mesmo daqueles que um dia se desviou do teu caminho, Senhor. Que o Senhor possa nos usar para resgatar aqueles que estão, Pai, encharcado até o pescoço na lama. E assim, Pai, nós te agradecemos. Que o teu povo vá em paz, debaixo da tua presença, debaixo da tua unção, em nome de Jesus.